A taxa de desemprego no Brasil recuou, foi a 7,8% no trimestre encerrado em agosto. Esse dado foi divulgado ontem. O que é que ele significa? O menor índice de desemprego já registrado desde fevereiro de 2015. Nós convidamos para conversar com vocês sobre este assunto o Caio Ferrari, que é professor de economia do IBMEC do Rio de Janeiro. Tudo bem, professor? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. Professor, o que é que está fazendo o desemprego cair de maneira tênue, mas paulatina, já faz algum tempo? Bom, a gente tem um processo de recuperação, né, que vem desde a pandemia. A gente tem, né, de certa forma, chegando agora perto de um limite de recuperação também, né, porque a gente já tem o máximo de certa forma, o máximo do desemprego, assim, digamos, de equilíbrio, né? Então, assim, vai ficar um pouco mais difícil de ir recuando o desemprego. E um ponto principal é que a gente também tem muita gente fora da força de trabalho, né? Então, a taxa de participação, ela ainda está um pouco abaixo do que era do período pré-pandemia, né? Então, assim, nem tudo é tão positivo assim. Na verdade, a gente tem uma certa incerteza aí, né, do que vai acontecer no mercado de trabalho à medida que a gente for aumentando a participação, né? Professor, nós estamos chegando aí num trimestre, esse último trimestre do ano, é um trimestre em que geralmente há mais contratações por causa do trabalho temporário, festas de fim de ano, férias de verão. Nós temos, aparentemente, contratadas mais algumas reduções na taxa de juros. A inflação aparentemente sob controle e um crescimento, bancos, instituições particulares convergindo para aquilo que o Ministério da Fazenda imagina, algo em torno de 3%. Esse cenário nos permite imaginar uma manutenção da queda, eventualmente até um pouco mais incisiva do que essa que a gente observou até agora, ou não necessariamente? Assim, acho que não necessariamente. Assim, a gente pode ter uma variação trimestral, né, referente mesmo à sazonalidade do final do ano. No entanto, assim, o desemprego já está chegando a um patamar baixo, né? É bom a gente sempre lembrar que a gente tem alguma rotatividade sempre no mercado de trabalho, né? Pessoas entrando, pessoas saindo. Então, assim, a gente não tem um ajuste imediato. Então, assim, a gente sempre vai ter algum nível de desemprego, né? Isso é o que a gente chama de natural, na verdade, né? Simplesmente pessoas entrando, pessoas saindo. O mais importante, né, na verdade, é a gente pensar nessa conjuntura como um todo como uma estabilidade, né? A gente está convergindo para um desemprego relativamente baixo, mais perto do seu valor de equilíbrio, né? A gente tem uma melhora na política monetária também, né? O próprio hiato, né, do produto, que mostra, né, a nossa produção em relação ao potencial, né, indica agora que a gente está, né, perto de um hiato positivo, né? Então, a gente tem um cenário de estabilidade, né? Mas ainda tem alguma incerteza aí na economia a respeito do futuro, né? A gente tem a questão fiscal, né, que ainda está incerta, né? A taxa de inflação, né, ela está relativamente controlada, mas a gente pode estar sujeito a alguns choques, né, com escalada da tensão, né, geopolítica internacional. Então, a gente tem alguns fatores ainda de incerteza, né? Então, eu diria que, assim, é positivo a gente comemorar a estabilidade, né? É positivo a gente ver, por exemplo, que a gente teve um aumento na formalização. Então, assim, a melhora no mercado de trabalho se deu muito pelo aumento de novos postos gerados formais, né? O lado formal reagiu até um pouco mais do que o lado informal, mas a gente ainda tem certeza a respeito do que vai acontecer no mercado de trabalho, né? Sobretudo quando a gente voltar para a taxa de participação, né, de pessoas realmente procurando emprego e buscando, né, e entrando aí na estatística de desemprego, né, qual vai ser o valor efetivamente do desemprego, né? Então, assim, se mais gente, né, voltar a procurar emprego, na verdade, a gente pode até encarar um aumento aí pequeno, né, mas um pequeno aumento no que seria a taxa de desemprego, né? A gente está conversando com o professor de economia do IBMEC do Rio de Janeiro, Caio Ferrari. Professor Caio, professor Marcelo Suano tem uma pergunta para o senhor também.
Caio, boa tarde. Eu vou fazer uma pergunta, eu não quero jogar uma bomba nas tuas mãos, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta, pelo que você falou, e é interessante. Você disse, bom, isso é interessante, mas não significa que apenas tem elementos positivos, porque tem uma questão estrutural e tem uma questão sazonal. Como o Rafael, ele foi muito preciso, mas queira ou não queira, nós vamos ter agora um período, que é um período em que haverá maior contratação, ou pelo menos um aumento de contratações que pode afetar e ter um recuo no desemprego. De certa forma, o que ficou, me parece que ficou claro nós temos um período sazonal que pode ter um recuo, mas você disse, isso não é estrutural. Aí é a bomba que eu quero te colocar nas mãos. Diante do quadro nós temos agora um déficit do governo. Nós temos reformas que não foram totalmente estruturadas, ou que não foram aprovadas absolutamente, ou ainda precisam ser feitas. Nós temos os gastos que não foram reduzidos. Nós temos um problema do aumento da carga fiscal que é necessária para tentar zerar o déficit. Qual seria a previsão que você faz dentro de um quadro como este de que poderia estabilizar esse desemprego? E qual seria a taxa adequada para nós termos uma alavancagem da economia brasileira? Bom, assim, é difícil a gente falar em alavancagem, né? Porque do ponto de vista econômico, né, o que a gente está interessado, na verdade, é o aumento da produtividade, né? É o crescimento da capacidade da economia, né? Então, assim, se o governo, por meio de políticas de incentivo, né, achar que vai fazer o país crescer, né, expandindo seus gastos, ou que manter a taxa de juros mais baixa vai fazer o país crescer. Na prática, essas são políticas de estabilização, né? Elas são contra um pouco o ciclo econômico, né? Quando a gente fala de crescimento, na verdade, a gente vai estar sempre falando de políticas voltadas a capital humano, formação bruta de capital fixo, melhoras tecnológicas, né? Então, se a gente pensar num crescimento a longo prazo, né, a gente tem que ter algumas melhorias nesse sentido, né? Melhorias institucionais, respeitar, né, melhor o Estado de Direito, ter redução de corrupção de maneira generalizada, criar um ambiente mais propício, né, tanto para o investimento quanto para as pessoas se desenvolverem, né? Então, assim, por exemplo, a gente está comemorando a taxa de desemprego que está relativamente baixa, né? No entanto, o Brasil está lá no pódio dos nenéns, né? Dos jovens que não estudam e não trabalham, por exemplo, né? Então, isso, a longo prazo, é algo ruim, que vai limitar, né, o nosso crescimento. A gente está tendo... A gente teve um bônus demográfico, né? E já está se terminando e, de certa forma, a gente aproveitou esse bônus de maneira incipiente, né? Então, outros países aproveitaram melhor isso, né? Agora, a nossa população está um pouco envelhecendo e, por outro lado, a gente ainda, né, sei lá, a cada 4 jovens está sem trabalhar ou sem estudar. Então, assim, no longo prazo, isso acaba tendo o seu custo, né? Bom, a gente conversou aqui na Jovem Pan com o professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, Caio Ferrari. Professor, boa tarde, bom sábado e muito obrigado pela entrevista. Boa tarde, um abraço.